E aí, beleza? Aqui é Hamilton Quintela de novo, falando do TCC Sem Drama, e hoje eu vou falar sobre um assunto que assusta muita gente que precisa fazer o TCC ou que está fazendo o TCC, é o plágio. Nós vamos falar sobre plágio hoje. Tem gente que escuta essa palavra e fica simplesmente apavorado. Ai meu Deus, o meu trabalho, alguém vai descobrir que tem plágio no meu trabalho, o meu orientador vai falar que eu plagiei alguma coisa. Eu tô vendo uma imagem minha ali, eu tô olhando pra câmera aqui, tô vendo a minha imagem. Eu vi que tem uma caneta pendurada aqui. Não sei se você chegou a ver aí, mas eu consigo ver na imagem, tem uma caneta aqui. Mas enfim, plágio. O que é o plágio? Por que ele assusta tantas pessoas? O plágio acontece exatamente quando você usa a ideia de outra pessoa, o conceito, a ideia, a argumentação de outra pessoa como se fosse sua, né? Seu conceito, sua ideia, sua argumentação. Ou seja, o plágio é roubar a ideia do outro. Aí alguém uma vez me disse, mas professor, o trabalho de conclusão de curso não é um trabalho onde a gente se baseia em referenciais, ou seja, a gente busca ideias dos outros para dar suporte às nossas ideias, para desenvolver o nosso texto? Sim, para dar suporte. E para isso existe um negocinho que chama citação. E o treinamento do TCC Sem Drama, inclusive, explica como é que você pode fazer todos os tipos de citação. Citação direta, indireta, direta longa, direta curta, enfim. Todos os tipos de citação. É para isso que existe a citação. E por que nos últimos tempos o plágio virou esse bicho de 7 cabeças e todo mundo assusta plágio, plágio? Porque muitos orientadores hoje usam aqueles pequenos instrumentos do capeta chamados softwares de identificação de plágio. Eu conheço alguns, não vou nem dizer o nome aqui porque eu tenho minhas restrições com esses programas, acho que até ficou claro isso. Mas muitos orientadores usam esses softwares para identificar se o seu TCC tem plágio. Por que eu acho que esses softwares não funcionam? Eu não uso, não condeno quem usa, cada um usa a ferramenta que quer, mas eu não uso e não recomendo usar. Esses softwares, eles fazem o seguinte, eles buscam avaliar a compatibilidade de trechos do seu trabalho com conteúdos que estão na internet. Em páginas da internet, documentos, artigos científicos, monografias, dissertações, enfim. Mas simplesmente o que eles fazem é compatibilizar trechos. E aí, quando você faz uma citação direta, você está copiando exatamente a ideia de outra pessoa. E não tem problema nenhum você fazer isso desde que você coloque a citação dentro das normas da maneira correta. Só que esses programas que identificam plágio, eles vão identificar que tem um trecho no seu trabalho que é igualzinho ao que uma outra pessoa escreveu. E não vem me dizer que não é assim que funcionam esses programas, porque eu pesquisei, eu me aprofundei na pesquisa para entender como é que funciona. E é justamente isso que esses programas fazem. Tá? É assim que eles analisam compatibilidade. Então, se a gente for levar a sério esses programas, os alunos vão ter que parar de fazer citações. E, sinceramente, cá para nós, e se tiver algum orientador me ouvindo aí, não fica com raiva de mim, não. Tá? Mas é o seguinte, eu acho que esses programas, estou falando baixo, porque geralmente as pessoas ficam com raiva quando eu falo essas coisas. Mas eu, sinceramente, acho que esses programas, o orientador que usa esse tipo de programa, de certa forma, está ali assinando o atestado de que não conferiu o trabalho do aluno como deveria. Não avaliou e não corrigiu o trabalho do seu aluno como deveria. Porque ele está passando uma função que é dele, identificar algum deslize na argumentação do aluno, para um programa de computador. Quando a gente conhece o nosso aluno, quando a gente conhece o tema, quando a gente conhece a capacidade de produção do nosso aluno, a gente sabe exatamente se ele escreveu ou não escreveu determinada coisa. E se ele está ou não fazendo a citação da maneira correta. Não é o programa que tem que me dizer isso. Esses programas estão virando muletas. E essas muletas atrapalham. Aliás, uma outra muleta que eu descobri recentemente é o seguinte. Softwares que dizem que vão te ajudar. Estou colocando as aspas aqui, daqui a pouco você vai entender por quê. Softwares que dizem que vão te ajudar a escrever o texto do seu TCC. E aí eu também fui dar uma pesquisada, fui olhar, acho que você não pode criticar nada, né? Se você não conhece, é igual falar de um filme que você nunca assistiu, falar, nossa, o filme é horrível, ou falar, não, é excelente, você nunca assistiu o filme. O Silvio Santos é que faz isso, tá errado. Mas acontece o quê? Eu pesquisei alguns desses softwares. Na verdade tem um no Brasil que é muito conhecido, tem alguns outros menos. E o que esses softwares fazem? Eles engessam o conteúdo do TCC. Eles criam uma mecânica, uma estrutura mecânica para você encaixar o seu texto. E o que está acontecendo? A produção intelectual do aluno está indo por água abaixo. Porque qual é o diferencial? O que dá qualidade ao TCC? É a maneira como o aluno trata a informação e transforma em argumentação, ou seja, produção intelectual.
E esses softwares, eles estão podando a produção intelectual das pessoas. Eles engavetam o seu texto dentro de uma estrutura que é a melhor, dizem, né? Ele engaveta e você perde aquilo que seu TCC poderia ter de melhor qualidade. Não existe essa história de software te ensina a escrever. Existem técnicas para você escrever mais rápido. Existem técnicas para você fazer transições corretas. Existem técnicas para você manter a coesão do seu texto. Mas não existe software que te ajuda ou te ensina a escrever. Isso é uma grande armadilha. E eu vou dizer isso com muito conhecimento de causa, porque recentemente 4 alunos da faculdade em que eu leciono, das faculdades em que eu já lecionei, mais de uma, mas 4 alunos usaram softwares como esse e tiveram trabalhos reprovados. Tá? Então, essa história de software que te ajuda a escrever, desculpa, eu não acredito nisso. Eu não recomendaria para os meus alunos, sob pena deles terem o trabalho reprovado, como esses 4 alunos, que não eram meus orientandos, mas eu conheço pessoalmente, e tiveram os trabalhos reprovados depois que usaram um software como esse. E essa não é uma verdade que a gente não consegue explicar, né? Como, por exemplo, por que quando você está com pressa todos os sinais estão fechados? Por que a pior dor de barriga sempre te dá quando você não está em casa? Por que o cara que tem o som mais potente do carro é aquele que geralmente tem o pior gosto musical? Essas são verdades que a gente não consegue explicar muito. Mas a verdade de que não existe software que te ajuda a escrever é mais fácil de explicar. Por quê? Imagina só, se todo mundo coloca o seu conteúdo dentro de uma mesma estrutura mecanizada de texto, daqui a pouco todos os trabalhos vão ser plágios uns dos outros. Né? Sobretudo trabalhos que têm o mesmo tema, ou que abordam a mesma problemática. Então, cuidado com essas armadilhas. Tá? A escolha é sempre sua. Você sabe o que você faz, as pessoas que estão fazendo um TCC já estão numa fase da vida que são maduras o suficiente para fazer escolhas e aceitar as consequências dessas escolhas. Mas dica, não é nem dica do professor Hamilton, é dica do amigo Hamilton. Softwares que identificam plágio no seu trabalho. Discuta, se você fez suas citações corretamente, discuta com o seu orientador, porque esses softwares não entregam o que eles prometem. Assim como não entregam o que prometem esses softwares que dizem que vão te ensinar a escrever passo a passo. Não é assim que se aprende a escrever e algumas pessoas têm usado esses softwares, têm ficado muito frustradas porque têm tido os trabalhos reprovados. Então é isso aí, um grande abraço, atenção ao plágio, mas se você fizer suas citações corretamente, não é plágio. Grande abraço, até mais, tchau.